resgatado e nos ter proporcionado essa oportunidade de podermos vivermos esse momento presente em que Ele nos concede de sermos membros do corpo da igreja, Ele como cabeça. Eu gostaria de estar meditando aqui uma palavra com os irmãos, graças a Deus pela vida dos nossos irmãos da Umasbrac, que tem se esforçado. Deus é galardoador, e tem sido bênçãos, irmãos, estar junto aí com os nossos irmãos da Umasbrac, nesses poucos dias que estamos aí juntamente com os irmãos, em que nosso irmão Ramos estava até o mês passado, e estamos aí dando continuidade, juntamente com nosso irmão Ramos, contando sempre com o auxílio de Deus e com o auxílio da oração dos irmãos, porque somos carentes e dependentes da misericórdia do Senhor. Mas gostaria de estar compartilhando com a igreja aqui uma palavra, em uma das cartas em que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, em seu capítulo 1, glória a Deus. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui, irmãos, do capítulo 1, por completo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé para fazermos a leitura da palavra? Nos fala assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor sabendo a palavra em muita tribulação, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé, para com Deus, e espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A igreja pode sentar, adorando ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós temos lido aqui uma palavra nessa carta em que o apóstolo escreve essa carta. Ele escreveu duas ali a igreja de Tessalônica, e nós temos lido aqui no capítulo 1 esses versículos, e em que o apóstolo escreve ali à igreja de Tessalônica,
Deus tem os seus propósitos, principalmente, irmãos, em se tratando da salvação, tem os seus propósitos sobre a vida da igreja. Em tudo está a vontade do Senhor, principalmente em salvar. Esse foi o propósito de Jesus Cristo, Ele ter dado a sua vida ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E Deus trabalha de uma forma particular na vida dessa igreja. E nós vamos ver aqui, irmãos, o envolvimento da vida desse grande apóstolo Paulo, a levar essa semente na vida de uma igreja, de um povo, em que eles guardaram a palavra do Senhor em pouco tempo, no contexto do tempo em que Paulo pregou à igreja de Tessalônica, ali na igreja primitiva, em apenas 3 fins de semana, né? Paulo pregou ali à igreja de Tessalônica, mais propriamente 3 sábados, visto que ali a perseguição judaica era muito grande. E nós vamos ver que em sua segunda viagem missionária, Paulo, ele tem uma visão ali, em que ele vê a figura de um homem pedindo socorro a que ele passasse ali a Macedônia. Está em Atos, essa palavra está em Atos, no seu capítulo de número 16, que nos fala assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, irmãos, Deus tem os seus propósitos, e na vida de cada um de nós houve um particular, uma forma de Deus agir, para que hoje o fato de nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor não tenha sido um acaso, mas sim um propósito de Deus. Não foi pelos nossos merecimentos ou por algo que nós tenhamos feito por merecer, ou feito por razão alguma, em que abriu-se o nosso entendimento, e nós fomos alcançados, porque não fomos nós que fomos a Ele, mas Ele veio a nós, pela luz do Evangelho, em que nós agora conhecemos e sabemos que agora nós não andamos mais pelos rudimentos desse tempo presente, mas sim pelo conhecimento da glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nos ter alcançado. E nós vemos aqui um propósito de Deus na vida ali dessa igreja tessalônica, e onde Deus direciona ali o apóstolo Paulo a levar essa semente do Evangelho, essa semente que um dia foi semeada em nossos corações, e ela frutificou. E essa igreja tessalônica, ela recebe a palavra do Senhor, e ela, no pouco tempo que teve, no contexto histórico da época, 3 fins de semana, ou propriamente 3 sábados, em vista da perseguição que havia, o apóstolo Paulo ali pregou a esse povo, a essa igreja. Mas nesse pouco tempo foi suficiente para que essa igreja, ela absorvesse ali as palavras,
em que o Espírito Santo direcionava pelo apóstolo Paulo ali aos seus corações e frutificou ali no coração dos Tessalonicenses a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, quando nós lemos aqui, o testemunho, o próprio apóstolo Paulo falando aqui, sobre o alcance, né, do testemunho daqueles que falavam dali da igreja de Tessalônica. E o apóstolo fala que se tornou desnecessário, né, falar, porque os testemunhos ali que Paulo ouvia em muitos lugares davam testemunho de que aquele povo era exemplo e tinha absorvido e frutificado aquilo que eles aprenderam nesse pouco tempo, como exemplo, uma igreja como exemplo. Aqui em Isaías, no capítulo de número 55, do versículo 8, nos fala assim, versículo 8 até o versículo de número 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus não são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. A igreja de Tessalônica, queridos, igreja, é uma igreja que ela tem uns particulares do Senhor sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, ali na sua segunda viagem missionária, nos anos de 51 a 52, ele escreve essa carta, ali de Corinto, da igreja de Corinto. Ele escreve essa carta direcionada ali à igreja de Tessalônica, entre os anos de 51 a 52, em que ele, enviando ali Timóteo ali, após ele ter pregado esses 3 sábados, ele envia Timóteo ali a saber. Paulo sempre se preocupava do estado das igrejas onde ele tinha pregado, e ele, através de cartas, ele tinha essa comunicação do ensino da doutrina, e ele, através do relato de Timóteo, então ele se alegra muito com as notícias que Timóteo lhe traz, de como a igreja de Tessalônica tinha absorvido ali, de forma tão curta ali, mas uma igreja que ela era um modelo, um exemplo ali. Paulo se alegrou muito e escreve essa carta ali à igreja de Tessalônica, principalmente focando. Nosso pastor tem trazido aqui o ensino sobre a volta de Cristo. Paulo enfoca bastante aqui sobre a volta de Cristo. E eles, irmãos, estavam focados na volta de Cristo. Eles tinham entendido o propósito de Deus, o porquê que Deus enviara Paulo ali, a levar a mensagem do Evangelho ali aos seus corações. E eles
colocaram seus corações e tinham ardendo em seus corações essa esperança da volta de Cristo, a vir buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E tinha alguns pilares ali na igreja de Tessalônica, em seus corações, uma igreja que agora era um modelo, pelo pouco tempo de pregação do Evangelho que eles tiveram, em que o apóstolo Paulo teve ali com ele, mas eles receberam de bom grado e eles absorveram a palavra do Senhor. Aqui, onde nós lemos aqui, em Isaías, no versículo 11, aliás, no versículo 10 nos fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que comem. O Evangelho, irmãos, ele é o meio de Deus de relacionamento, onde a semente frutifica, e assim a palavra do Senhor, ela sendo semeada, ela vai alcançando vidas. Os frutos da igreja de Tessalônica alcançaram ali muitas vidas, em que davam testemunho dali do exemplo da igreja de Tessalônica, da forma como eles eram fiéis, como eles tinham firmeza e constância naquilo que eles aprenderam. Também na nossa vida, irmãos, foram semeadas, foi semeada a palavra do Senhor. Um dia, por alguém, Deus usou alguém para que a palavra do Senhor ela fosse semeada e frutificada em nossos corações. Então nós devemos dar muito crédito, irmãos, porque houve um propósito de Deus na vida de uma pessoa, na vida de cada um de nós. Deus preparou alguém de uma forma ou de outra. Deus preparou alguém. O tratar e o agir de Deus na nossa vida não foi por acaso que nós fomos alcançados, mas Deus agiu de uma forma, irmãos, que nasceu em nossos corações. A palavra foi semeada em cada um de nós, e como a palavra ela tem os seus efeitos, ela não volta vazia, assim também foi na vida de cada um de nós. Alguém pregou a palavra, o Evangelho foi semeado em nossos corações, e nós fomos alcançados pela palavra do Senhor, e assim nasceu em nossos corações. Mas precisamos estarmos constantes, assim como a igreja de Tessalônica. Eles guardavam a palavra do Senhor como um bom tesouro, no pouco tempo que eles tiveram, mas eles tinham um apreço ali, talvez, irmãos, pela perseguição que havia ali durante esse tempo da igreja primitiva, se dava maior valor e mais crédito a palavra do Senhor como um bom tesouro, que nós precisamos guardar em bom depósito, que são os nossos corações. E nós vemos que os dias são muito difíceis. As dificuldades, elas são tremendas na nossa vida. Muitas coisas nos rodeiam e muitas das vezes querem roubar essa semente que foi semeada em nossos corações. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve ali à igreja de Tessalônica, principalmente falando da esperança vindoura da volta de Cristo. Essa é a nossa motivação maior, irmãos, a volta de Cristo a vir nos buscar. Se nós formos olhar para as circunstâncias que nos envolvem, as adversidades, nós certamente que nós vamos encontrar motivos no nosso físico de pararmos, mas se nós confiarmos, se nós entendermos
que a palavra do Senhor ela não foi por acaso, mas teve um preparar, teve um agir de Deus para que pudesse nós hoje termos essa oportunidade de, assim como a igreja de Tessalônica, nós continuarmos firmes, esperando essa esperança vindoura da volta de Cristo, sendo em nossos corações, irmãos, essa palavra está viva, ardendo, e nós possamos também, como testemunhas vivas, sermos como eles, ali a igreja de Tessalônica, em quem nos veem, em quem nos ouvem, possam também ter essa esperança em seus corações nascerem, porque essa semente, ela precisa ser semeada, porque Cristo tem prazer em que as vidas elas sejam alcançadas, que almas elas sejam alcançadas, sejam salvas. Esse é o propósito em que ele ali na cruz do Calvário deu a sua vida. Esse foi o propósito de Deus em usar o apóstolo Paulo nessa segunda viagem missionária, em que ele faz ali, e o Espírito Santo direciona Paulo ali à Macedônia, primeiramente ali a igreja de Filipos, onde o apóstolo Paulo ali alcança ali aquele carcereiro e a sua família, e dali de Filipos, ali Paulo então prega o evangelho à igreja de Tessalônica. Assim foi, irmãos, na nossa vida, assim é na vida de todos aqueles que foram alcançados por Cristo. Um dia Jesus Cristo iniciou o seu evangelho ali com alguns homens, que depois foram se multiplicando. O evangelho, a semente do evangelho, ela foi sendo semeada, e a igreja hoje nos quatro cantos da terra, a palavra do Senhor ela é pregada, e vidas estão sendo alcançadas, e cada um de nós também, irmãos, como exemplo e como modelo, não pelas nossas forças ou capacidade, mas pelo agir de Deus, vidas também têm sido alcançadas. Que nós possamos, irmãos, termos essa consciência, termos essa palavra de Deus ardendo em nossos corações, e nós entendermos que o tempo agora na nossa vida já não é nosso. Assim como Paulo ali, ele pregava o evangelho nessa viagem que ele fazia, e Deus dá uma nova direção. Talvez Deus fale nos nossos corações de uma forma que nós não venhamos a entender, mas Deus tem os seus propósitos. A palavra de Deus não volta vazia, Ela faz aquilo que apraz ao Senhor quando ela tem os seus efeitos. Foi assim na nossa vida. Alguém pregou, alguém falou de Cristo e nós fomos alcançados. Assim foi a nossa vida da nossa família, as nossas esposas, os esposos das irmãs, os filhos, os netos. Assim é a palavra do Senhor. Ela frutifica na vida e no coração daquele que ouve a palavra do Senhor. Foi assim na nossa vida e vai ser assim, irmãos, nesses dias tão difíceis em que se aproxima a volta de Cristo, essa esperança vindoura da humanidade de serem alcançados por Cristo, e a igreja tem o seu papel de pregar o evangelho. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Nós precisamos, irmãos, estarmos como instrumentos nas mãos do Senhor, frágeis, limitados, qual forma sejamos, irmãos, mas Deus usa da forma como Ele quer, usa a quem Ele quer, não importa o tamanho, a pequenez ou o tamanho gigante, tudo é Ele que faz, é Ele que age na vida do cristão. Foi assim ao longo dos séculos que a igreja do Senhor alcançou, semeou a semente da palavra do Senhor, e vidas puderam chegar ao conhecimento da verdade e da justiça de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E assim continua sendo na nossa vida, irmãos. Os tempos
eles se abreviam, e a palavra do Senhor tem urgência em nossos corações. Não dá para nós pararmos e pensarmos em voltar atrás, mas precisamos ser constantes como a igreja de Tessalônica, onde o apóstolo Paulo ali, pelo propósito de Deus, 3 fins de semana, 3 sábados, mais propriamente, não haveria no entendimento do apóstolo, se não fosse pelo Espírito Santo, um entendimento de que aquela igreja espiritualmente frutificaria como ela frutificou. Mas também na nossa vida, irmãos, a palavra do Senhor, ela veio em nós sendo totalmente limitados, incapazes de algo, mas Deus faz assim. Deus nos tira do montouro, nos limpa e nos faz frutificar. Assim como o homem que trabalha a terra, ele ara a terra, ele limpa a terra, tira as pedras, ele revolve a terra, ele aduba a terra. É assim o trabalhar e o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós não prestávamos, não havia em nós merecimento algum, mas o Senhor tratou, o Senhor cuidou, e o Senhor assim o fez, irmãos. Aí a sua semente preciosa, aí sim foi lançada na terra que é o nosso coração não físico, mas o coração que nos leva até Deus, onde Deus trabalha, o altar em que Deus constitui pela pessoa de Cristo Jesus, irmãos, e que nós podemos entender que devamos prosseguir, porque é nesse altar que o Senhor tem o tratar conosco, com cada um de nós, na direção do Santo Espírito do Senhor. Jesus Cristo entronizado no primeiro lugar, assim como estava entronizado no coração da igreja de Tessalônica, que entendeu, compreendeu, no pouco tempo que ouviu, que nós, irmãos, nesse tempo tão grande, que nós temos ouvido a palavra do Senhor, não vamos ser displicentes, vamos orar e pedir a Deus, que Deus, Ele use de misericórdia para conosco, e não nos deixe vacilar o nosso pé, mas que nós possamos estar uns firmes, irmãos, constante, avante, buscando a volta de Cristo Jesus, sabendo que Ele é fiel sobre as nossas vidas. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que somos nós, como membros, juntos, em comunhão, uns com os outros, nós possamos termos esse sentimento, não afastados uns dos outros, mas juntos, ligados em amor, como a igreja de Tessalônica. 3 pilares envolviam ali a igreja de Tessalônica. A fé, que está em 1 Tessalonicenses, que você pode ver aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 3, versículo 6. O amor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6, 4 e 9. E a esperança, essa esperança vindoura da volta de Cristo, que eles tanto almejavam e que Paulo tanto enfatizou nos seus ensinos, através das suas cartas, nas 2 cartas que ele escreveu à igreja de Tessalônica, e que o Espírito Santo, irmãos, ele nos fala aos nossos corações, fazendo arder a cada dia em que nós dobramos os nossos joelhos como igreja, em que nós viemos à casa do Senhor, e em que estamos em unidade do Santo Espírito do Senhor, como membros da sua igreja, particulares, mas juntos, todos em unidade, nós como corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça, irmãos, esse é o propósito do Senhor, de chegarmos naquele grande dia e de estarmos com Ele por toda uma eternidade, almejando estar com Cristo. Esse é o propósito em que Cristo deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Esse propósito se concluiu na nossa vida quando Ele nos alcançou e Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos limpou e nos purificou e nos fez frutificar na sua igreja. Não estamos na igreja ociosos, mas frutificando pela graça do Senhor.
alcançando no Senhor o entendimento do conhecimento do que Jesus Cristo Ele quer realmente sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos entender, irmãos, ao longo da nossa jornada, até que o Senhor venha nos buscar em estarmos firmes, em estarmos constantes, para que aqueles que nos vejam possam também falar desse bom cheiro de Cristo em nossa vida, das nossas atitudes, das nossas posições, em quem nos vê, em quem nos conhece, que nós possamos, irmãos, termos essa consciência de que o Evangelho, ele produz em nós o bom cheiro de Cristo, se nós assim nos portarmos firmes, constante e almejando a vinda do Senhor como bênção sobre as nossas vidas, como um tesouro, a vinda do Senhor Jesus Cristo, em que a igreja almeja esse momento tão especial, sabendo nós, irmãos, que os dias são difíceis, mas que nós devemos permanecermos fiéis, em que o Senhor venha nos alcançar e nos levar para estarmos para todos sempre com Ele ali nas regiões celestiais. Que Deus possa abençoar a sua igreja, Deus possa conceder a cada um de nós o entendimento da direção do Espírito Santo a cada dia na nossa vida, e não nos deixarmos, irmãos, sermos levados pelo nosso próprio entendimento, não nos acomodarmos ao entendimento nosso, da nossa forma de adorar ao Senhor, da nossa forma de como corpo da igreja, nós nos dedicarmos à casa do Senhor, à igreja do Senhor, mas sim, irmãos, nos esforçando sempre para que o Senhor possa ter em nós verdadeiros instrumentos do Evangelho na vida de cada um de nós, na pregação da palavra, sendo verbalmente, por palavras, ou testemunhando, irmãos, da nossa forma de viver, da forma como aqueles que nos veem, que nós possamos ter esse bom cheiro de Cristo na nossa vida e o Evangelho venha a cada dia, cada vez mais, trazer vida e vida com abundância em cada um de nós. Assim como Cristo, Jesus, Ele veio nos trazer vida, assim também aqueles que não têm vida, aqueles que estão mortos no pecado, também possam ser alcançados por essa semente, pela pregação do Evangelho, e o bom cheiro de Cristo venha ser suave àquele que conhecerem os instrumentos de Deus através da pregação do Evangelho, da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade, as palmas louvam e engrandece o nome santo do Senhor. Deus abençoe nosso irmão, presbítero Regis. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Possamos estar prontos, estar pertinho esse dia da vinda do Senhor Jesus. Nós lemos lá no versículo 10,